Gravando. Isso, só um segundo. Pronto. Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam descansados, que tenham passado bem o fim de semana, certo? Hoje, eu, junto com o Matheus e com Silvia, vamos aí ministrar aula sobre Brasil colonial, abordando, sobretudo, a administração portuguesa, a escravização indígena africana e os processos de resistência, e também as invasões espanhola, holandesa, francesa, enfim, a gente vai abordar aí um recorte sobre o Brasil colonial que vai mais ou menos do século XVI ao século XVIII, abordando aí os processos políticos, econômicos, sociais, aos quais o Brasil, né, está passando, pelos quais o Brasil passa durante esse período, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai respondendo se der tempo. Se não der, tem a monitoria quarta-feira. A ficha de vocês, os slides, os materiais estão todos na plataforma, certo? A ficha ficou um pouquinho maior do que o normal, porque esse assunto é muito extenso. Vocês têm muitos slides aí. E ao longo da semana, a gente também vai disponibilizando material extra sobre o assunto, certo? É isso. Pode passar o slide, Matheus. Oi, gente, boa noite. Começa comigo, né, Mari? Pronto. A minha parte vai ser política no Brasil colonial, pessoal. De antemão, acho que é interessante a gente relembrar algumas coisas. Semana passada se completou 521 anos, né, da chegada dos portugueses no Brasil. O conteúdo programático do Enem, de História do Brasil, se inicia justamente com essa invasão do território pelos europeus em 1500. A história do Brasil, quando a gente compara com outras nações, ela é uma história até recente, né? São pouco mais de 5 séculos de existência. Às vezes a gente fala aqui de uma forma mais resumida, floreada, com esses tópicos principais, mas a gente não pode perder de vista que o Brasil ele nasce sob o signo da violência. E o que significa isso? Significa, impreterivelmente, que a nossa história foi marcada pela violência desde o início. A gente não pode perder disso em mente, né? O genocídio com as populações indígenas, a escravização, tudo isso foi muito naturalizado, normalizado, e essa experiência de violência, explícita ou não, é algo muito comum na nossa realidade nos dias de hoje. Faz parte dessa herança, como é que eu chamo, maléfica, perversa, que começa justamente nesse período que a gente está vendo hoje. Mari, se tu puder passar, ou Matheus, para o primeiro slide. Pronto, tem aí um trecho dessa carta do descobrimento, né, como foi chamada, do Caminha, que explica um pouco quais eram as finalidades dessa vinda dos europeus, dessa vinda dos portugueses, não apenas portugueses, porque era uma mistura de nações ao Brasil. Explica muito bem aí, para não tomar muito tempo, como ficou na aula passada, a gente vai tentar fazer de uma forma mais dinâmica, isso tudo vai ser disponibilizado no Drive. Mari, se tu puder passar para a seguinte, por favor. O primeiro tópico que eu queria falar é sobre essa questão da descoberta, entre aspas. Essa é uma palavra ainda muito criticada, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa descoberta fora do eurocentrismo, deixando um pouco de lado a questão europeia e pensando como se fosse um indígena no Brasil naquele momento, né? A gente precisa lembrar que os nativos americanos, e quando eu falo americano, eu estou falando do continente americano, não dos Estados Unidos, como eles se auto-intitulam americanos. Nós, no continente americano, a gente passou quase 10 mil anos separados de todos os outros continentes. Vocês lembram? Europa, África e Ásia, de certa forma, eles conseguiam se misturar. Eles tinham uma certa comunicação. Vocês perceberam isso quando a gente estudou a questão das rotas comerciais e tal. Isso não aconteceu com o continente americano, né? Por exemplo, um exemplo muito prático, se uma civilização inventasse a roda, essa tecnologia, e eu chamo tecnologia porque a gente pode chamar assim, cedo ou tarde chegaria nos outros povos através dessas rotas comerciais, através das migrações, mas a América não. A nossa América ficou isolada durante muito tempo. Então, quando houve essa reconexão dos povos americanos com os povos europeus, e isso foi um dos episódios mais extraordinários da história da humanidade, vocês bem sabem, existem inúmeros filmes, séries e livros sobre isso, mas é interessante a gente pensar na perspectiva do indígena, né? Quando os portugueses chegam na Bahia, os índios, antes mesmo dos portugueses descerem das caravelas, eles já subiram para averiguar, para investigar, e isso é uma metáfora interessante para demonstrar que aquilo que estava acontecendo para eles também foi um descobrimento.
Para eles também foi uma descoberta. Eles ficaram espantados em ver os animais que os portugueses tinham, que eles nunca tinham visto, por exemplo, uma galinha, eles morriam de medo de uma galinha no início, mas assim, 2, 3 meses depois, eles já tinham entendido a sistemática, já vendiam os ovos dessas galinhas para os portugueses. O cachorro foi outra descoberta, uma tecnologia importantíssima para a época, para a cultura indígena, porque ajudava a vigiar as aldeias, ajudava a desintocar os animais, enfim. Então, essa palavra, é legal fazer a crítica da questão da descoberta, porque o continente americano não foi descoberto, ele sempre existia, mas é interessante perceber essa descoberta desde a ótica dos indígenas também. Aí a gente lembra rapidamente o pioneirismo de Portugal, esse protagonismo tem muito a ver com o que a gente viu na aula passada, né? Essas conquistas, elas representavam a junção desses dois mundos, o medieval e o moderno. As sementes dessas grandes navegações, elas foram plantadas naquela época lá atrás, foi uma iniciativa medieval, justamente de espalhar a fé católica pelo mundo. Então, quando o Brasil nasce, ele nasce desse impulso de uma expansão da fé, a expansão das rotas comerciais, essas duas coisas estavam muito ligadas uma à outra. Existia a ideia de conquistar novos mundos, existia a ideia de expandir a fé católica, e Portugal tinha essa dupla missão, que era transmitir a fé católica, mas também tornar rentável essa empreitada, porque afinal o que eles queriam no capitalismo comercial que estava nascendo na época era isso. Então, Portugal se transforma nesse primeiro Estado moderno por conta desses investimentos. Eu coloquei aí a frase, repúdio da França e Inglaterra, mas esqueci de fazer a menção. Em junho de 1494, alguns de vocês vão lembrar, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha, eles se unem, assinam um acordo que dividia territorialmente as descobertas na América, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, né? Só que o rei da França e várias outras nações começaram a questionar isso, e uma das citações mais famosas dele é essa: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão e Eva, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, né? Então, a nossa história, a história do Brasil, está muito relacionada com essa questão da crítica ao Tratado de Tordesilhas. Os ingleses, os franceses e várias outras nações contestavam esse tratado, e como forma de repúdio, eles começaram a organizar armadas militares desde o início para a costa do Brasil. Algumas armadas eram oficiais, como foi o caso da França, que tinha o patrocínio da coroa francesa. Algumas não, algumas eram informais, como a Inglaterra, que simplesmente os corsários, os piratas, como eles chamavam, interessados em comerciar os produtos, eles simplesmente resolveram atacar o Brasil e buscar pau-brasil, que é a substância mais importante naquele momento. Mari, se tu puder passar, no Enem eles enfatizam esse período pré-colonial, que seria justamente de 1500 e 1530, né? Seriam os anos que antecederam essa missão colonizadora. Teve a divisão do mundo, mas naquela época os portugueses eles não estavam interessados não estavam muito interessados no que acontecia no Brasil, eles tinham outras preocupações. Entre 1500 e 1530, outras coisas estavam na mente dos portugueses. Eles viviam o auge do poder econômico, devido à questão do comércio na rota da Índia, enfim. Então, o foco definitivamente não era o Brasil. Enquanto isso, a nossa costa litorânea estava sendo massacrada, visitada frequentemente pelos corsários ou mesmo pelas expedições militares. Por quê? Porque eles queriam explorar o pau-brasil. Antes do açúcar chegar, o que era mais rico e importante no Brasil naquele momento era a questão do pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore justamente que era plantada na nossa zona litorânea e era conhecida por conta do seu corante, da sua cor vermelha muito forte, não é à toa, ela era tão importante que nós acabamos levando o nome da madeira, né? Então, essa madeira de tingir, como eles chamavam na Europa, ela alcançava altos preços na Europa e era uma madeira muito utilizada para a construção de móveis, eles usavam também como corante para tecidos, e a coroa portuguesa, percebendo essa rentabilidade da madeira, tratou logo de cuidar disso, ela criou um monopólio real, significava que essa atividade só poderia ser desenvolvida pela coroa ou mediante um pagamento à coroa, e, basicamente, do período pré-colonial, o mais importante a ter em mente é essa questão das expedições militares do pau-brasil e do escambo com os nativos. O que é isso?
eram os indígenas que sabiam onde tinha um pau-brasil de melhor qualidade, eles que sabiam a melhor forma de cortar, eles que sabiam como a gente deveria armazenar e levar para transportar e levar para a Europa, enfim. E é interessante dizer que é nessa época que começam a ser firmadas as primeiras alianças entre indígenas e portugueses, indígenas e franceses, e outras nações aí também. A gente tem que pensar que muitas vezes os indígenas são vistos como coitadinhos, como facilmente manipuláveis, mas não, eles tinham também suas estratégicas, eles tinham, a professora Mariana vai explicar sobre isso, eles tinham suas táticas, cada nação indígena se aliava com o povo europeu que melhor lhe convinha, e isso aconteceu muito nessa fase pré-colonial, que eles chamam, né? Mari, se tu puder passar para o tópico 3, eu acho, já que a gente está falando de política, não, isso aí é só uma periodização que eu coloquei para demonstrar o que a gente vai falar hoje, que é justamente nesse período de 1500 e que vai até o chamado Brasil holandês. Mas isso vocês veem de forma mais cuidadosa mais na frente. Mari, se tu puder passar para o tópico de capitanias hereditárias, pronto. No começo de 1500 e alguma coisa, 1500, 1520, 1530, esse comércio que os portugueses tinham com a Índia começa a cair, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil estava sendo ameaçado constantemente por nações estrangeiras, sobretudo pelos franceses. Nessa época, eram veementemente os franceses que estavam interessados no nosso pau-brasil. A saída encontrada pela coroa portuguesa foi muito simples. Eles não tinham grana para sustentar a colonização, eles resolveram passar esse ônus para outras pessoas. O rei decidiu dividir o território em 15 lotes, que foram distribuídos em capitanias diferentes, e cada lote tinha um capitão donatário que era responsável por esse território. Esse sistema os portugueses já tinham utilizado em outros locais do mundo, em Cabo Verde, na Ilha da Madeira. A filosofia era muito simples, assim, a coroa não tinha recursos, na verdade, e delegava a tarefa de colonização e exploração, não só colonização, mas também exploração para os donatários. E esses donatários, eles não eram ricos, mas eles participavam, digamos, da pequena nobreza de Portugal. Sim, Aline, era a Ilha Tamaracá. Às vezes eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat, talvez os monitores ajudem nessa parte aí. Então, o que aconteceu? Os donatários, eles eram obrigados a cuidar de toda a infraestrutura, né, e o desenvolvimento, tinham que cuidar da segurança desse lotezinho de terra, e, ao mesmo tempo, eles tinham que atrair pessoas que viessem de Portugal, tentar convencer essas pessoas a vir para o Brasil. Imaginem só, um território inóspito, selvagem, ninguém sabia o que é que podia ter no Brasil, né? E eles tinham que fazer um trabalho hercúleo, que era trazer essas pessoas para o Brasil. Enfim, dessas 14 capitanias, apenas 2 tiveram os resultados econômicos expressivos, que foi justamente Pernambuco, porque já tinha uma produção de açúcar nos engenhos, e São Vicente, que é São Paulo, que prosperou justamente por conta da comercialização que eles faziam dos indígenas com os escravos, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, mas na frente vocês veem. O que importa saber é que esse sistema fracassou muito rapidamente. Assim, os principais fatores, além da ineficiência administrativa, a desinformação desses donatários e o desconhecimento absoluto desses donatários, eles iam para cá sem saber nada. Tinha também a questão dos recursos para promover o desenvolvimento dessas capitanias e tinha os conflitos violentos com os indígenas. Não esqueçam disso, porque a nossa história é uma história sangrenta e de violência e de guerra constante, né? A gente não pode perder isso em mente. Então, foi aí que a coroa portuguesa, vendo que essa sistemática das capitanias hereditárias não funcionou, passou para o governo geral, que já é o próximo tópico. Esse governo geral foi um modelo administrativo que a coroa de Portugal tinha por objetivo centralizar a administração da colônia e torná-la lucrativa. Está no próximo slide, Mari, por favor. Os 3 primeiros governadores gerais que funcionaram foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Eu coloquei aí basicamente uns tópicos principais, funcionários régios, porque é nesse momento do governo geral que a coroa institui alguns cargos oficiais que deveriam atuar no Brasil naquele momento. É importante também, desse período do governo geral, a gente saber que, junto com Tomé de Souza, chegaram os primeiros jesuítas,
que foi um grupo, que foi um coletivo que atuou enormemente na história do Brasil, tiveram enorme influência, e eles tinham esse papel, esse cuidado, que era a catequização dos indígenas, né? Além de criar essas pequenas aldeias que tinham como objetivo abrigar a população nativa, mas também adequar essa população nativa dentro do estilo europeizado que eles pretendiam, que era baseado no catolicismo. No próximo slide, Mário, por favor. Está sendo muito rápido, mas é porque é uma sequência lógica, capitanias hereditárias, governo geral, e aí já entra na União Ibérica, que é uma parte da história do Brasil da qual a gente presta pouca atenção, mas ao mesmo tempo cai muito no Enem, porque é um período quando houve uma nova configuração do país, e é curioso porque essa nova configuração ecoa até os dias de hoje, né? Foi o momento que houve aquela crise sucessória em Portugal. Eu não vou entrar nessa questão, mas havia o rei Sebastião, ele morre, não deixa sucessor porque era um rei muito jovem. Entra o tio dele, Dom Henrique, que também não casou, era um religioso, não tinha como, era um cardeal, não tinha como ter filho. E nesse imbróglio todo que estava acontecendo na corte europeia, Filipe II, que era rei da Espanha, decide tomar posse do reino de Portugal. Essa posse ele consegue com o apoio da nobreza portuguesa. Então, a União Ibérica é esse período que a gente fala, que foi quando Portugal e a Espanha foram uma união governada pelo único rei. E a gente não pode esquecer que a gente fala muito Brasil francês, Brasil holandês, mas houve durante 60 anos o Brasil espanhol. E as consequências para o Brasil de hoje foram muitas, assim. Não vou entrar em muitos detalhes, mas foi nessa época, por exemplo, que a gente começou a exploração do sertão brasileiro. Eu devia ter colocado entre aspas, porque sertão aí nesse sentido quer dizer adentrar no território. Aí está muito vinculado às entradas e às bandeiras que aconteciam com os bandeirantes, né? Eles saíam do litoral e iam para o interior, basicamente procurando metais preciosos. Esses metais não vão aparecer agora, só lá na frente, e é isso, assim, essa mudança administrativa também foi importante, ocorreu na União Ibérica. A coroa espanhola achou que era melhor dividir o Brasil em duas partes, em a parte do estado do Maranhão e a parte do estado do Brasil. A gente vai ver no próximo slide, mas uma contribuição importante dos espanhóis é que nesse período houve uma expansão territorial muito grande do Brasil. Se a gente pega o mapa do Brasil de 1580 a 1640, compara com o Brasil de hoje, a gente vai ver que representa em linhas gerais esse mapa do Brasil atual e moderno. O próximo slide, Mari, dentro da União Ibérica houve essa divisão administrativa, que não tem muito o que falar, não tem muito o que saber, mas só isso que a coroa espanhola divide o Brasil em dois. Essa divisão ela vai além do período da União Ibérica, ela finaliza com esse cara, que é o Marquês de Pombal, quando ele decreta a unificação do Brasil. E a gente já pode passar para o próximo slide. Eu não sei se... Certo. Tu condensou todos num bloco só, né, Mari? Então aí a gente já entra nas atividades econômicas do período colonial. O que é importante saber? Que nessa fase, o Brasil colonial que a gente fala agora, ele vai até 1800. Nessa aula de hoje, a gente vai até 1654, o Brasil holandês, certo? É importante saber que nessa primeira fase, a gente teve o ciclo do pau-brasil, a segunda fase mais importante, a segunda fase e a mais importante, que foi esse ciclo da cana-de-açúcar, e o ciclo do ouro, que já é depois. O que é importante saber sobre a economia colonial? Basicamente isso, dizer que a Europa não pensava no Brasil como uma região que ia ser povoada, que eles pensavam em transferir os portugueses para lá, não. Eles pensavam economicamente. A verdade pura e simples é essa, né? A colônia brasileira deveria ser supridora, fornecedora e, ao mesmo tempo, consumidora. Justamente isso está condensado na lógica desse pacto colonial, que consistia basicamente na exclusividade do comércio entre Portugal e Brasil durante todo esse processo de colonização. É importante a gente dizer, olhando esses ciclos aí acima, que esse açúcar, ele acabou sendo a primeira e a maior riqueza, a gente chama hoje, os historiadores, o açúcar como o ouro branco, porque foi verdadeiramente a riqueza que perdurou durante todo esse período colonial. E o sistema que veio no combo do açúcar foi essa produção em massa de cana-de-açúcar, que ficou conhecida como plantation,
que conciliava monocultura, esse é um conceito importante, e mão de obra escrava, que é o que a gente vai ver no slide a seguir. Mari, se tu puder. É importante reforçar isso. Tem essa imagem aí do lado, que é sobre sociedade açucareira, mas eu não vou entrar, a professora Mariana vai explicar bem. É importante a gente reforçar isso aí. A cana-de-açúcar e o trabalho escravo, eles foram os dois pilares que sustentaram o Brasil colônia, e eu ouso dizer, além do Brasil colônia também, certo? Foi nesse período que surgiram os grandes proprietários de terra, os senhores de engenhos, que eram esses latifundiários, muitos deles que foram, as famílias foram passando, e eles foram até o século XX, ainda pertencendo, essas áreas ainda pertencendo a determinadas famílias, principalmente na área de Pernambuco, muitos de vocês devem saber. Então, essa empresa açucareira, ela se desenvolveu primordialmente no litoral nordestino. O processo de produção, de comercialização desse açúcar era muito lucrativo, e os engenhos introduziram esse trabalho escravo. Por quê? Porque baixava muito os custos da produção. Então, por isso que eles utilizavam os negros. Então, toda a riqueza da colônia foi produzida em cima do trabalho escravo, baseado nessa importação de negros capturados à força na África. Características, componentes da sociedade, isso eu não vou entrar muito também, não. É importante dizer isso, os engenhos, eles eram essas unidades, é como se fosse um microcosmo dentro de um só engenho. É como se esse engenho condensasse toda a sociedade escravista do Brasil colonial. No engenho, vocês sabem, tinha a senzala, que era essa construção rústica, que era destinada ao abrigo dos escravos, e havia a casa grande, a construção luxuosa, na qual habitava o senhor, sua família, enfim. E aí, nessa imagem, é interessante vocês verem, tem os senhores de terra, a família, ele, a esposa, e ao redor os escravos e também os filhos dos escravos. É tipo um sítio muito grande, é verdade. Inclusive, na nossa região, assim, no sertão nordestino, no interior, a gente encontra muito ainda essa herança colonial. Eu acho que é melhor a gente falar e depois repassa, né, Mari, a bateria das perguntas depois. Eu vi gente levantando a mão, mas aguenta um pouquinho, pessoal. Em Igaraçu, exato, tem vários. Em Pernambuco, então, Mari, se tu puder passar, a gente vai voltar um pouquinho para a questão das invasões estrangeiras. Vocês lembrem que desde o momento zero, as outras nações estrangeiras estavam no Brasil. Portugal só tinha protagonismo e propriedade no papel. Gena Wilson falou que não está aparecendo slide. Vocês estão com algum problema? Eu imagino que está aparecendo para todo mundo, não? Tá aparecendo. Para mim aparece. Aparece você fixar. Tranquilo. Qualquer coisa, tenta entrar e sair, porque pode ser isso. Então, o que a gente chama de invasões estrangeiras eram essas tentativas dessas outras nações europeias tomarem a posse do território do Brasil, porque eles estavam contra o Tratado de Tordesilhas. Vocês estão ouvindo barulho estranho ou só eu? Ninguém, né? Bom, não foi fácil para os portugueses e para os espanhóis garantirem essa posse do território do Brasil, né? Ingleses, franceses, holandeses, ninguém queria respeitar o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque eles queriam participar também, queriam explorar o Brasil, e só foi por causa dessa resistência indígena e das invasões estrangeiras, foi apenas por causa disso, que os portugueses demoraram cerca de 150 anos para conseguir estabelecer o domínio no Brasil. Vejam só que não foi nada fácil. Principalmente a resistência indígena foi absurda e abissal e memorável. Dessas invasões estrangeiras, o que é importante a gente saber? França cai muito. É estranho, porque França, na essência, o Brasil francês durou 5 anos, praticamente. O mais importante foi essa França Antártica, que aconteceu no Rio de Janeiro. O litoral brasileiro era muito frequentado pelos franceses. Nessa época, os franceses, espertamente, já tinham feito contatos com os povos indígenas que eram inimigos dos portugueses. Então, no século XVI, eles fundam essa França Antártica, na Baía de Guanabara, que é a atual Rio de Janeiro, e lá é interessante porque eles constroem uma mini-sociedade com influência protestante. Vocês lembram da aula passada, quando o professor Helder explicou sobre a Contra-Reforma, a reforma religiosa, o protestantismo? Então, vários deles foram lá para o Rio, fugindo da Europa, né, fugindo da Inquisição,
dessa perseguição católica que eles estavam fazendo com relação aos protestantes, e eles encontraram um abrigo lá na França, e principalmente em Pernambuco, como a gente vai ver daqui a um pouquinho. Então, a motivação das invasões eram essas, basicamente, incremento da pirataria, busca por metais preciosos, esses metais demoraram muitíssimo a aparecer. E, Mari, se tu puder passar o último slide, eu acho. Sim, aí já é falando do Brasil holandês. Pouco antes da União Ibérica ter se consolidado, a Holanda ela tinha relações comerciais muito boas até com Portugal. Mas a Holanda estava em guerra com a França. O que acontece? Quando há união Portugal e Espanha, Portugal acaba herdando os inimigos da Espanha, que é o caso da Holanda. E é aí que a Holanda decidiu atacar o Nordeste brasileiro. A Holanda não tinha legalmente o direito de estar no Brasil. E quando a gente fala Holanda, é importante, porque pode também ser uma pegadinha. O que existia naquela época eram as 7 províncias unidas do Norte, alguma coisa assim, na qual a Holanda era a província mais importante. Acabou a gente ficando com essa alcunha de Brasil holandês, mas existiam outras províncias também. Então, as invasões holandesas, basicamente, elas foram uma série de incursões militares da República das Províncias Unidas no Brasil. Ocorreram várias, aí eu mencionei apenas algumas, mas na Bahia, em 1624, em Pernambuco, em 1630, na Paraíba eles chegaram em 1634, no Maranhão em 1641. Tem aí um mapinha para vocês verem que não foi só Pernambuco, foi uma coisa que ocupou o Nordeste, uma grande parte do Nordeste. A finalidade dos holandeses era tomar e manter esse controle sobre a produção do açúcar, desse ouro branco famosíssimo na Europa. O que de fato deu certo, porque eles acabaram tomando a região durante quase 25 anos. A própria escolha de Pernambuco, no caso, não estou conseguindo ver, eram iniciativas privadas, sim, porque a Holanda tinha a Companhia das Índias Ocidentais, era como se fosse uma companhia comercial que tinha um interesse puramente capitalista, puramente comercial, que era buscar novos mercados. A Holanda já tinha nas Antilhas, já fazia comércio para açúcar lá e queria ampliar o comércio na Europa, o que de fato aconteceu, e durante 25 anos eles foram os grandes comerciantes na Europa. Então eles tinham esse interesse mercantil, e eles escolheram Pernambuco, que seria o local mais rico do Brasil naquela época, né? E a gente tem que ter cuidado com uma certa ideia que eu já vi por aí, que seria a Holanda veio civilizar o Brasil, ou com a colonização holandesa as coisas deveriam ter sido diferentes. A gente tem que pisar no freio um pouquinho. As cidades de Recife e de Olinda, elas já tinham considerável relevância, então vamos ter cautela nesse sentido, né? A capitania de Pernambuco, ela acaba sendo o epicentro político do Brasil da época, do Brasil holandês, e os holandeses acabaram migrando também para os outros territórios, mas Pernambuco era sempre a base militar, a base política e a base comercial. Então, assim, quando eles começaram a ver que que o negócio estava dando certo e que a conquista do território estava indo bem, os holandeses, eles pensaram que talvez valesse a pena trazer uma figura que conseguisse centralizar essas funções políticas, militares e comerciais dessa nova Holanda, que é como eles chamavam a região, que foi quando entra na história, eles resolvem nomear esse administrador-geral do Brasil holandês, que foi o Conde Maurício de Nassau. Ele chega em 1637, acompanhado de uma comitiva enorme. Durante o governo de Nassau, houve inúmeras coisas, forte estímulo à recuperação da produção açucareira. Tem aí vários tópicos que eu tinha elencado, que promoveram um reflexo evidente assim, no desenvolvimento regional do Nordeste do então Brasil. Quando a gente fala Brasil, é basicamente essa faixa litorânea. E é interessante a gente lembrar que com a saída dos holandeses, a sociedade açucareira nunca mais foi a mesma, sabe? Ela não decreta o seu declínio por completo, mas nunca mais conseguiu ser imbatível, apesar de que essa produção nunca deixa de existir até os dias de hoje. Pronto, a parte política eu finalizo agora, depois a gente retoma mais na frente.
Pronto, pessoal, vamos lá agora passar para a parte de sociedade do açúcar, né? Como Silvia veio mencionando, né, ela veio comentando, é muito importante que a gente pense que quando a gente fala sobre a história do Brasil, sobre a constituição da política, da sociedade, existem aí, né, muitas violências, muitos processos de violência contra os povos originários, os indígenas, contra os cativos, né, contra africanos que foram escravizados, certo? Mas é importante que a gente pense que quando a gente fala de sociedade, muitas vezes pode dar uma ideia muito homogênea para a gente, uma ideia de que do século XVI ao século XVIII, a sociedade do açúcar, né, as sociedades que existiam no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, foram sempre iguais, quando na verdade a gente tem mudanças ao longo desses 200 anos, né? Basta você pensar que do século XVI ao século XVIII são 200 anos de história, são 200 anos de muitos processos e acontecimentos. Então, essas sociedades vão passando por modificações. Tanto é que a gente tem processos, por exemplo, como a abolição da escravatura, a gente tem processos como a questão do golpe republicano. Então, quando a gente pensar em sociedade no Brasil, é importante que a gente pense que ela não vai ser sempre a mesma, sempre com as mesmas estruturas, os mesmos grupos sociais, certo? A gente tem uma diversidade. É importante a gente pensar que essa sociedade vai mudando. Quando a gente se propõe a analisar essa sociedade do açúcar, né, como Silvia disse, a gente tem aí entre os séculos XVI e XVIII o açúcar como principal produto de exportação. Não era o único, certo? A gente utiliza esse termo, né, de dizer ciclo do açúcar, ciclo do café, ciclo do ouro, para fins didáticos, mas não quer dizer, por exemplo, que quando o ouro se torna o principal produto aí a ser comercializado, se torna o centro da economia, que o açúcar deixou de ser produzido, não quer dizer que o café quando o café, por exemplo, se tornar o principal produto de exportação, o açúcar também não vai deixar de ser explorado, o pau-brasil também. Então, é importante que a gente entenda que, quando a gente fala sobre essa questão de sociedade do açúcar, de ciclos, muitos desses termos a gente usa para fins didáticos. E aí, falando do século XVI ao século XVIII, aí, a gente tem muitos grupos, né, dentro dessa sociedade brasileira, enfim, que vai se formando dentro dessa sociedade, da chamada sociedade do açúcar, né? E aí, como eu expliquei a vocês, esse termo sociedade do açúcar é para se referir do século XVI ao século XVIII, quando o açúcar é o principal produto de exportação. A gente tem diversos grupos, geralmente a gente aborda três, né? Três tipos sociais comuns. Os colonizadores, a gente traz à tona também os indígenas e os africanos que foram escravizados. Mas é importante a gente pensar que havia diversidade dentro desses próprios grupos. Por exemplo, você fala assim, indígenas, e às vezes dá a impressão de que eles eram uma única sociedade, um único grupo, uma única população, quando na verdade você tinha dezenas e até mesmo centenas de grupos indígenas vivendo, habitando o país nessa época, né? Licença, Mariana, tá passando o slide? Não, ainda não, eu estou explicando essa tá primeira bem. parte ainda, ok? Beleza. Pronto. E aí, como eu ia dizendo, existem vários grupos de indígenas. Outra coisa, os africanos que foram trazidos para cá, eles são de diversos grupos étnicos de África. Você tem as etnias Fon, os Ashanti, você tem os Nagôs, os Bantus, os Yorubais. Então, esses grupos falavam diferentes línguas, tinham diferentes práticas culturais, diferentes formas de compreender o mundo. E você tem ainda os colonizadores, né? Os portugueses, como o Silvia mencionou, você tem os franceses, os holandeses. Desculpa, Aline, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Você tem os portugueses, holandeses, franceses, espanhóis. Então, basta você parar para pensar, esse conjunto de grupos étnicos africanos, essas populações indígenas, esses colonizadores, vão ter suas diferentes mentalidades, visões de mundo, religiosidade, e aí sim a gente pode falar de uma questão de sociedade que seja plural, certo? Mas aí, como Silvia também veio mencionando, quando a gente fala sobre essa sociedade do açúcar, ela é extremamente pautada numa violência, num extermínio e na escravização dos povos originários, que são os indígenas, e também dos cativos africanos que foram trazidos para o Brasil para ser escravizados. O nosso processo de formação enquanto país, certo, e enquanto nação, é extremamente marcado por essas violências. Tem um livrinho muito bom que eu vou indicar aqui, eu acho que Tawane está por aí, a monitora já indicou para vocês, que é esse livrinho da Lilian Schwartz, certo, é sobre o autoritarismo brasileiro, e ela fala sobre como essas heranças escravista, do patriarcalismo, das violências com os escravos, enfim, foram permanecendo e hoje, né, estão tão presentes e constituem o autoritarismo com o qual a gente lida,
hoje, certo? Então, é importante a gente compreender essa diversidade que existia na sociedade, mas também compreender que existe esse aspecto comum, essa violência colonial, essa violência do colonizador. O nome do livro é Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Eu posso mandar foto no grupo depois. E aí, como eu ia dizendo, pode passar o slide, por favor, Matheus? E aí, como eu ia dizendo, né, eu quero me propor aqui primeiro analisar um pouquinho sobre a questão dos povos indígenas, dos povos originários. A gente tem uma ausência, né, em certo ponto, de maiores informações e dados acerca das sociedades indígenas. A gente tem dados, tem obras hoje escritas maravilhosas, mas são menos informações do que a gente deveria dispor, porque muitos dos grupos e populações indígenas que existiam aqui na época, durante né, esse processo de colonização, durante essas invasões, passaram pelos morticínios, ou seja, extermínios em massa a partir do momento que esses contatos com portugueses, holandeses, franceses acontecem, certo? Então, existem sociedades, populações que foram inteiramente extintas, inclusive hoje em dia a gente ainda tem notícias disso, né? Esse massacre, esse genocídio continua, ele se perpetua, certo? Pode passar, por favor, Matheus. E aí, isso, Aline, é daí que começam os genocídios. Primeiro porque, vamos lá, os europeus chegam aqui no nosso território, que era chamado pelos índios de Pindorama, tá? Não era chamado de Brasil ainda. A gente usa, enfim, só pra gente, por termos que a gente usa no cotidiano mesmo, mas até era chamado de Pindorama. E aí, o que acontece? Nesse momento, esses morticínios, né, esses grandes massacres vão ocorrer por variadas razões. Primeiro, porque os europeus chegam aqui trazendo doenças que os indígenas não tinham imunidade, não têm a memória imunológica, né? Vocês bem sabem que, por exemplo, quem pegou catapora, quem pegou sarampo, por exemplo, tem aquela questão da memória imunológica do corpo, né? Você pega uma vez, você não pega mais. Mas os indígenas não tinham essa memória imunológica. Então, eles lidavam, por exemplo, ao mesmo tempo, às vezes, com doenças como a coqueluche, varíola, sarampo, catapora, tifo e até mesmo a gripe. Aí eu tô falando muito rápido ainda, desculpa, Alice. É a empolgação. Mas, como eu ia dizendo, então, um dos primeiros aspectos que vai levar mais ou menos 1 milhão de indígenas à morte no primeiro ano desse processo, desse período pré-colonial, desses primeiros contatos, são essas doenças. Outra coisa, o processo de colonização vai explorar demais o trabalho indígena e vai dizimar grupos inteiros, porque não esqueçamos que os índios foram escravizados nesse processo, né, nesse empreendimento colonial, eles vão ser escravizados, vão ser utilizados na mão de obra para a produção do açúcar, e inclusive é bom a gente acabar com essa falácia de que a escravidão africana substituiu a indígena, porque muitas vezes a gente encontra relatos de que elas coexistiam. Você pega documentos de São Paulo, por exemplo, no século XVIII, e você vê que existiam aí proprietários que tinham escravos indígenas, certo? E aí a Aline perguntou se não havia nada que pudesse ser feito para evitar essas doenças. Vê só, eles têm os seus próprios métodos de cura, têm seus próprios rituais, mas muitos não tinham essa memória imunológica, então muitos foram sendo levados à morte, sem falar também no processo de escravização, da exploração, certo? E aí, é bom a gente lembrar também que, como Silvia já mencionou, né, quando os europeus chegam aqui, sejam eles franceses, portugueses, espanhóis ou holandeses, eles vão aí colocar aldeias, né, e vão colocar grupos que já tinham rivalidade entre si, eles vão acentuar essas rivalidades e colocar, muitas vezes, um grupo em guerra com o outro, ou até mesmo tem aqueles grupos que resistem, né, contra os colonizadores. Então, você tem aí doenças, você tem o processo de escravização, o processo de exploração do trabalho, você tem as guerras que aconteciam. Então, a gente vai entendendo que de milhões de índios, porque é que de milhões de índios, hoje a gente tem alguns milhares, certo? E que continuam, esse genocídio perpetua, ele continua acontecendo, certo? Passa, por favor, Matheus. Pronto, e aí eu trouxe um aspecto importante da gente pensar, que é a questão da legislação indigenista. Nesse momento, durante esse contato dos colonizadores, sobretudo portugueses, com esses povos indígenas, a gente tem aí uma legislação indigenista que foi criada, justamente abordando questões sobre a escravização indígena, regulamentando, né, enfim, por exemplo, essa legislação trazia aí o que é um indígena aliado e o que é um indígena inimigo. Então, os aliados eram aqueles que aceitavam colaborar com os portugueses, que eram aí, eles passavam pelo processo de catequização, certo?
enquanto que os inimigos eram aqueles que não aceitavam, não conviviam. Como Silvia disse, não cabe a gente fazer um julgamento a partir do nosso olhar atual sobre isso, um olhar anacrônico, afirmando, por exemplo, que esses indígenas, enfim, não resistiam, enfim, aceitaram uma dominação, certo? Então, é importante a gente pensar que eles faziam alianças, certo? Dependendo dos interesses. Por exemplo, se um grupo chega para você, você tem uma aldeia que é sua inimiga, e se um grupo chega para você oferecendo para ajudar, é óbvio que você vai entender ele como seu aliado. Então, a legislação indigenista criada nesse momento dividia os indígenas entre os aliados e os inimigos, sendo os aliados aqueles que aceitavam cooperar, aqueles que aceitavam estabelecer alianças, e os inimigos aqueles que não aceitavam, certo? E aí, o que começa a acontecer dentro dessa legislação indigenista é a criação de aparatos legais, aparatos na lei, para estabelecer a chamada guerra justa, que é aquela guerra que, em termos gerais, a gente chama de guerra por motivos religiosos, para aqueles que não aceitam se converter. Então, os colonizadores, sobretudo os portugueses, vão atacar justamente esses grupos que não aceitam se converter, que não aceitam ser civilizados, entre aspas, certo? Pode passar, Matheus, por favor. Pronto. E aí eu trouxe alguns exemplos da diversidade dos grupos indígenas existentes aqui, porque muitas vezes, né, a própria mídia, às vezes, veicula uma ideia de que a gente falou de indígenas, estamos falando do mesmo grupo, estamos falando de uma coisa só. E não, como eu falei, existem até grupos que são inimigos, né, eles têm diferentes formas de compreender o mundo, diferentes formas de exercer a sua religiosidade, diferentes mentalidades, organizações sociais, embora a gente possa falar sobre traços comuns, mas são diferentes. Você tem, por exemplo, os tapuias, os tupinambás, os carijós, caetés, tupiniquins, os tamoios, e aí eu coloquei até um mapa para vocês olharem depois a localização das tribos tupis no litoral brasileiro, certo? Eu acho que está bem nítido o mapa, acho que vai dar para vocês darem uma sacada, assim, e são as primeiras, no caso, os primeiros grupos que, no caso, os portugueses vão tendo contato. E eu vi que alguém perguntou aí se é errado falar índio. Sim, é errado. Por quê? Quando a gente fala de índio, esse foi um termo criado pelos colonizadores para se referir aos nativos, porque eles achavam que tinham encontrado a Índia, então eles falam de índios. Então, indígena seria um termo mais correto para se referir, certo? Eu posso mandar depois algumas coisas para vocês lerem sobre isso, assim, ficarem mais informadinhos, certo? Inclusive, tem um vídeo do nosso monitor Thales no Instagram em que ele explica essa diferença entre o índio e o indígena, certo? E por que é errado você utilizar esse outro termo para se referir. Pode passar os slides, por favor, Matheus. Pronto, e aí eu trouxe também algo que é para a gente debater bastante, sim, e Silvia pode me ajudar, algo que a gente pode debater bastante é a questão das narrativas em torno da escravização indígena, porque o que geralmente a gente encontra nos livros didáticos é o quê? A gente tem os jesuítas que eram contra a escravização indígena e os colonizadores que eram a favor da escravização, mas vamos lá, eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente debater isso. Vocês devem ter visto já, né, a Companhia de Jesus, na aula da semana passada, vocês viram que foi uma companhia fundada por Loyola, né, em 1534, com o objetivo de trazer a fé para o Novo Mundo. Então, você tem uma série de jesuítas que vão vir para o território brasileiro para, enfim, catequizar indígenas, para civilizá-los, né, para educá-los. E eles eram contra esse processo de escravização, porque a ideia dos jesuítas era trazer para perto de si esses grupos indígenas. E a escravização atrapalhava isso. Como é que o índio ele vai ser catequizado, como é que ele vai conhecer a palavra, se ele está o tempo todo trabalhando? E aí eu trouxe um exemplo de que, não necessariamente por ser jesuíta ou por ser clérigo, por ser religioso, havia esse processo de defesa da não escravização. Você tem, por exemplo, o Bartolomeu de las Casas, ele era um religioso que dizia que os nativos daqui eram rebanhos que precisavam ser ordenados. O Juan Ginés de Sepúlveda, por exemplo, dizia que os indígenas não eram, por exemplo, não eram seres humanos, eles precisavam se tornar seres humanos, e isso ia ocorrer através do batismo e do trabalho para eles. Então, é importante que a gente entenda que não necessariamente ser jesuíta significa que você não vai defender a escravização. É o que a gente encontra no geral, certo? A Companhia de Jesus, os jesuítas que faziam parte, vão contestar, né, essa escravização, vão ser contra, né? Inclusive, isso colocou muito em choque jesuítas e colonizadores, certo? Mas eu trouxe exemplos também de que não necessariamente por você ser um religioso, enfim, estar envolvido com esses aspectos de fé, vai fazer com que você seja contra a escravização, certo? Inclusive, a Companhia de Jesus se apoiava num documento. Tu pode passar o slide, por favor, Matheus?
Inclusive, a Companhia de Jesus se apoiava num documento que foi produzido pelo Papa Paulo III, em que ele decretou que os indígenas do Novo Mundo eram, sim, homens. Então, eles não deveriam ser escravizados, eles deveriam conhecer a verdadeira fé. Então, percebam que esses embates entre os jesuítas e os colonos, eles vão ser bastante acirrados, certo? Porque os jesuítas, se por um lado, no geral, assim, né, em termos gerais, a Companhia de Jesus vai defender que não era para haver uma escravização dos indígenas, os colonos iam aproveitando a mão de obra. E aí, entre esses conflitos, assim, a coroa portuguesa decretou a Carta Régia, de 1570, que vai proibir a escravização indígena, o que não quer dizer que ela vai deixar de acontecer. Como eu mencionei para vocês, até o século XVIII, por exemplo, você tem registros em São Paulo, por exemplo, de pessoas, de proprietários que tinham escravos indígenas, certo? Então, é importante que a gente tenha a noção de que não necessariamente por ter sido decretado o fim, essa escravização vai acabar, ok? Passa, por favor, o slide, Matheus. Detalhe que essa escravização indígena vai ser proibida, exceto por guerra justa. Então, por exemplo, se de repente um grupo étnico indígena decide que não quer se aliar aos portugueses, não quer ser catequizado, aí sim você pode escravizá-lo. Mas aí, se não for o caso, se, enfim, se diz que é um grupo mais pacífico, então, de repente, você não pode, ele deve ser justamente catequizado e civilizado. E aí, a gente percebe que essa sociedade do açúcar, essa sociedade do século XVI ao XVIII, mesmo que tenha esses grupos étnicos, mesmo que tenha diferentes grupos sociais convivendo entre si, vai ter um funcionamento muito baseado na mão de obra escrava. E o trabalho indígena, o trabalho escravo indígena, foi extremamente problemático por diversas razões. Como a gente já mencionou, a gente tem esses conflitos entre religiosos e entre os colonos. Outra questão também que passou a se perpetuar é uma narrativa de que os indígenas não se adaptavam bem ao trabalho na terra. E isso muito porque eles tinham um modo de produzir diferente, uma relação diferente com a produção. Então, enfim, esse trabalho ele vai provocar muitas contradições, vai provocar aí muitos desentendimentos, certo? O que, pode passar, por favor, Matheus? O que vai fazer com que, aos poucos, essa ideia de substituir o trabalho indígena pelo africano, pelo trabalho escravo africano, de africanos cativos, venha se tornando popular, né? Não quer dizer, como eu já disse, que não coexistiram, mas a partir do momento em que essa escravidão indígena vai ser proibida, em que a gente tem justamente essas críticas de que os indígenas, os nativos não trabalham bem na terra, a gente tem aí um estímulo a questão, né, dessa substituição pelo trabalho escravo africano, certo? Matheus, pode passar, por favor. Pronto. E aí é importante que a gente entenda que esse trabalho escravo africano, o tráfico de africanos, né, de cativos africanos, vai ser visto como uma saída mais duradoura e com menos contradições, com menos problemas com a Igreja Católica do que o trabalho indígena. E aí é importante a gente entender o porquê disso, né? O porquê que, por que os indígenas deu esse problema todo e por que com os africanos a gente tem um número maior de aceitação, por que a gente tem um estímulo maior, certo? E aí pode passar, Matheus, por favor. Pronto, vamos lá. Um primeiro aspecto para o qual eu quero chamar a atenção é a teoria camita. Não sei se vocês já ouviram falar, e eu deixo claro aqui, em primeiro lugar, que eu não quero atacar a fé de ninguém, é só uma observação baseada em interpretações da história, certo? Porque eu não sei se vocês já leram no Gênesis, no livro bíblico do Gênesis, que Noé, um dos filhos de Noé, né, o filho dele, Cã, envergonhou ele. Enfim, Noé tinha ficado bêbado, e aí enfim, caiu nu, né, e eu não me lembro muito bem da história, faz muito tempo que eu li, mas o que acontece é que Cã, o filho de Noé, chamou os irmãos para ver a nudez do pai, e aí o que se diz é que por ter envergonhado o pai, Cã ia carregar uma marca de servidão. E aí, especialmente no medievo cristão, a gente tem uma interpretação dessa narrativa bíblica dizendo que essa marca seria a cor da pele. Então, durante toda a Idade Média, no medievo cristão, certo? Pontuando que é no medievo cristão, o negro, ele passa a ser associado à maldade, ele passa a ser associado ao pecado, certo? Então,
Uma das justificativas que vai ser utilizada para o trabalho escravo africano é justamente essa ideia de que o negro ele é associado à maldade, ele é associado ao pecado. Então, é preciso que ele seja induzido à civilização, que ele seja colocado para trabalhar. Por quê? Porque ele é mau, porque ele peca, porque, enfim, ele não tem domínio de si. Então, é preciso que o colonizador, que o clérigo, que o jesuíta ensine ele a como se portar. É importante que ele trabalhe para virar gente, certo? Outra questão também que vai ser utilizada aí para justamente justificar, né, essa escravização é porque é o seguinte, lembrem que, como Silvia, Helder e Giovana falaram na semana passada, Portugal já tinha algumas colônias, né, já tinha alguns territórios em África. Então, por exemplo, Angola, Guiné, as Ilhas de Madeira e Cabo Verde, e já tinha feitorias de Portugal em África, em que os africanos trabalhavam na produção do açúcar. E aí a gente tem, assim, muitos documentos relatando como esses africanos se davam bem na produção do açúcar, como eles estavam bem moendo as coisas, como eles estavam bem, enfim, nesse processo de produção. Então, juntando essa ideia de que o negro precisa ser civilizado e essa ideia de que ele trabalha bem com açúcar, é que vai justificar o tráfico, é que vai justificar a escravização dos africanos, é que vai justificar justamente esse genocídio, né, esse etnocídio tão grande que aconteceu, certo? Pode passar, por favor, Matheus. E aí, os primeiros africanos que chegam ao Brasil são os vindos de Angola e da Guiné, que são, eu coloquei nos mapas aí, depois vocês vão poder procurar, mas são os africanos, são locais aí em que você tem uma produção significativa do açúcar, certo? Em que você tem justamente de onde vinham documentos contando, né, como esses africanos escravizados produziam bem e como era preciso justamente que eles trabalhassem para, enfim, se tornar pessoas e seres humanos, né? Pode passar, por favor, Matheus. E aí a gente tem, a partir do momento que esses africanos vão sendo trazidos para cá, traficados para cá, na verdade, né, uma associação cada vez mais recorrente entre essa escravização e a lógica do açúcar. Porque se o trabalho escravo indígena tinha sido extremamente problemático, o trabalho escravo africano tinha todo um respaldo. A gente tem, inclusive, estruturas na lei que foram criadas para respaldar essa exploração, certo? E se você parar para pensar até hoje, né, a estrutura da lei é extremamente racista. Na verdade, eu considero, né, e eu tenho medo de falar isso aqui, mas enfim, o direito é uma expressão pura, assim, de branquitude e de uma branquitude burguesa, né, porque se você for parar para pensar, essa mesma lei que justificava a escravização, hoje, por exemplo, serve para você perpetuar o racismo estrutural e para você perpetuar uma lógica de branquitude. Então, assim, enfim, importante a gente pensar que essa associação foi se formando e que permanece até hoje, né? Essa lógica, por exemplo, de que o negro é inferior, então ele ocupa cargos mais baixos, essa ótica, enfim, de racismo estrutural, né? E aí é importante, eu trouxe uma questão de termos que é importante vocês terem em mente, porque vocês podem encontrar diferentes denominações nas provas sobre os africanos, negros e indígenas. Veja, geralmente quando você encontra nos documentos do século XVI ao século XVIII a palavra negro é uma designação para escravo. Os indígenas são chamados de negros da terra ou gentios da terra, e os africanos são chamados de negros da Guiné. Então, cuidado, porque às vezes uma questão pode estar falando da escravização em termos gerais, às vezes só dos indígenas e às vezes dos africanos. Então, fiquem atentos nesses termos, certo? Então, é importante a gente pensar que não existe uma sociedade do açúcar, não existia uma sociedade, por exemplo, depois, cafeeira, que explorava ouro sem a mão de obra escravizada. E aí a gente tem um jesuíta, eu acabei de esquecer o nome dele, eu vou pedir desculpa, eu posso confirmar depois, que falou essa frase aí, ó, escravos são mãos e pés dos seus senhores. Por quê? Enquanto o senhor está na casa grande com a sua mesa farta, enquanto ele está andando a cavalo, que era considerado um símbolo da elite, enquanto ele veste roupas boas, enquanto os filhos dele estudam em universidades como Coimbra, Salamanca, o escravo está lá morrendo, o escravo está lá trabalhando, ele está sendo açoitado. A gente tem mulheres escravizadas perdendo seus filhos, enfim, todo esse processo muito violento. E como Silvia disse, esse ranço colonial permanece, né? Isso não é superado de uma hora para outra, do dia para a noite. O nosso processo de formação é extremamente violento, é racista, é machista, é patriarcalista, certo? Pode passar, por favor, Matheus. Pronto, como eu já falei, né, tinha essa questão de aparatos da lei, e aí é interessante, a historiadora, né, a Lilia Schwartz, que eu acabei de falar sobre ela pontua que no Brasil, entre esses séculos, praticamente todas as pessoas tinham escravos. Então, se é da elite agrária, você tem um escravo, você tem alguém que você escraviza. Até mesmo alguns escravos libertos,
tinham, né, os seus próprios escravos. E aí, esse processo de escravização vai moldando a sociedade, né, as estruturas políticas, econômicas, sociais, a lei, e cor e raça vão ser marcadores de diferenças fundamentais, o que permanece até hoje, se a gente for parar para pensar em termos práticos, né? Pode passar, por favor, Matheus. Isso é João Antonil. Obrigada, Aline. E aí, eu trouxe agora para a gente falar um pouquinho sobre as condições aos quais os escravizados eram submetidos, né? Primeiro, durante o tráfico, porque o tráfico de Angola para o Brasil demorava mais ou menos 3 meses. E aí você leva em conta que famílias eram separadas nesse processo, certo? Você leva em conta que mães eram separadas dos seus filhos. Metade do contingente de escravizados trazidos eram mortos, certo? Sem falar nos castigos, a pouca alimentação, as doenças aos quais eles eram submetidos, né, expostos nesse tráfico. A gente tem uma baixa expectativa de vida desses cativos, porque como eles trabalhavam 18 horas por dia, então a expectativa média de um escravo homem era de 25 anos, por exemplo. Ele vivia em torno de 7 anos, certo? E submetido a castigos físicos como a palmatória, o açoite. Eu esqueci o nome daquele que coloca na boca para impedir que ele não coma. Mas, enfim... Mordaça. Isso, Helder, muito obrigada. Mas eram todos os tipos de castigos submetidos a condições de pouca água, pouca comida, certo? Outra coisa, é um aspecto que a gente pouco fala, mas e a saudade de casa, né? Então, assim, a gente para pensar como deve ser difícil você ser retirado de sua terra, como deve ser difícil... Nossa, esse assunto me gera um pouco de gatilho, desculpa, gente. Calma, deixa eu beber uma água. Tem dias que eu falo para Helder que eu sinto um pouco de banzo também, mas devia ser muito difícil, né, você ser assim, nossa, eu não acredito que eu vou chorar. Calma. Vamos lá. Deve ser muito difícil, assim, você ser retirado da sua terra, de perto da sua família, né, assim, enfim, locais em que você tem, assim, extrema proximidade para você ser trazido para uma terra estranha. E hoje, a gente que descende dessas pessoas... Eu não acredito que eu vou chorar. Calma, gente, perdão. E hoje, né, a gente que descende dessas pessoas lida com muito dessa carga. Não sei se vocês já chegaram a ler trabalhos que falam sobre essa questão do banzo, né, em afrodescendentes, por exemplo. Do quanto, por exemplo, hoje, às vezes, a gente sente essa questão da saudade, a gente sente essa questão de uma ligação cultural, por exemplo, com determinados, enfim, determinados grupos. Então, parte muito disso, né? Passa, por favor, Helder. Pronto, eu coloquei aí uma foto de castigos, né? Essas são imagens que vocês encontram facilmente. Eu não me lembro quem são os autores agora, vocês vão me desculpar. Mas a primeira imagem... Esse é do Debré, amiga. Isso, amiga, obrigada. Perdão, obrigada. Mas pronto, essas são imagens de cativos sendo castigados, né? O que era muito comum no cotidiano da colônia, como Silvia falou, eram violências, assim, enormes pelas quais eles passavam. Então, você ser agredido através de palmatória, de chicote, ficar sem comer, enfim, uma série de castigos, né? Passa, por favor, Helder. E aí eu trouxe a estrutura de um engenho, como é que era mais ou menos, né? A gente tem, por exemplo, as roças, a gente tem a senzala, a moenda, que era o local onde a cana é produzida, a casa grande, o canavial, certo? Então, o engenho era mais ou menos essa estrutura. Eu trouxe só para vocês poderem dar uma olhada mesmo. Helder, por favor, passa. Helder não, desculpa, Matheus. E aí a gente tem, né, dentro desses engenhos, dentro, enfim, dessas áreas de produção, diferentes tipos de escravizados, porque a gente fala assim, escravos, a gente pensa que é uma massa só, e que todos, enfim, estavam submetidos às mesmas condições, quando não. Você tem, por exemplo, os escravos de ganho, que eram aqueles que iam para as cidades, né, eles realizavam trabalhos como, por exemplo, engraxate, quituteiras, por exemplo, né, vendendo alguns tipos de comida, e aí o que acontece? Esses escravos que tinham a confiança dos seus senhores, Karina, daqui a pouco a gente vai falar sobre cultura, tá? Bom, e aí essa questão dos escravos de ganho, o que é que acontece? Eles tinham a confiança dos seus senhores, então eles iam para as cidades, certo? E eles vendiam determinados produtos, eles entregavam a maior parte do lucro para o senhor, mas eles também podiam ficar com um pouco do lucro, e muitos conseguiam a sua forria, assim, juntando por muitos anos, sabe, esses pequenos lucros que eles conseguiam. Os escravos de eito, o que se diz é que eles, assim, eram os que mais sofriam, certo, porque são eles que trabalham no pesado mesmo, na parte agrícola, plantando a cana, colhendo, enfim. Tem os escravos domésticos, que eram aqueles que
que são aqueles que, no caso, ficavam dentro da casa grande, né, cuidando, enfim, dos filhos dos senhores, fazendo a comida, arrumando a casa. Tem os capitães do mato, que poderiam ser homens brancos ou mestiços, por exemplo, capitães do mato que, no caso, procuravam os escravos fugitivos, né, e os feitores que, enfim, faziam a vistoria do trabalho. Alguém perguntou aí sobre os escravos tigre, eram aqueles que carregavam as fezes dos seus senhores para os rios, para, enfim, despejar, e como, tipo, no caminho, balançava demais os recipientes que eles levavam na cabeça, eles ficavam sujos com as fezes. Então, é por isso que se chama de escravo tigre, porque ele fica todo manchado com as fezes, entende? Pode passar, por favor, Matheus. Gente, só um detalhe. Os escravos tigres geralmente eram ou escravos domésticos masculinos ou homens que viviam nas senzalas que tinham uma força física maior, porque tinham que carregar barris muito pesados. Então, eram barris muito pesados que você tinha que levar de um canto, sei lá, caminhar 2 quilômetros, 5 quilômetros de um canto ao outro. Então, tinham que ser homens muito fortes para fazer tudo isso. Desculpa, Mari, interromper, mas... Sem problema. Eles têm uma noção disso. Pronto. E aí eu trouxe um pouquinho também, para a gente falar um pouquinho sobre as mulheres escravizadas, né? Porque se para os homens já é difícil você, enfim, passar por essa realidade do trabalho escravo, para as mulheres também. Porque, além do trabalho forçado, muitas eram obrigadas a deixar os seus filhos para tomar conta dos filhos dos senhores, como amas de leite, por exemplo. Muitas eram submetidas, né, eram estupradas, sofriam essas violências sexuais, inclusive, viu, esse discurso de democracia racial, de que a mestiçagem foi pacífica, é uma total falácia, porque a mestiçagem nasce do estupro das mulheres, das escravizadas, das indígenas, e inclusive é nesse momento em que o perfil, essa ideia da mulher mulata como mais quente, como oferecida, vai se formar. Eu tenho certeza que para nós, mulheres negras que estamos aqui agora, todas nós já passamos em algum momento por algum tipo de objetificação por conta da cor, né? Então, por exemplo, morena da cor do pecado, essa questão de, por exemplo, de dizer que você tem um fogo e que é a mulher latino-americana, negra, enfim, caliente, né? E essa ideia dessa mulher, enfim, com essas emoções afloradas, com essa sexualidade, essa carnalidade aflorada, parte daí, sabe? Pode passar, por favor, Matheus. Pronto, eu trouxe essas fotos de amas de leite e, para mim, o Brasil inteiro cabe nessas fotos, porque... Assim, o nosso processo de formação é justamente esse. A gente tem as mães pretas, certo? Mas que essas crianças que estão do lado dessas mães aí vão ser no futuro os seus senhores, certo? Então, você tem uma terceirização do cuidado, porque enquanto você tem assim, você tem o senhor de engenho, né, o latifundiário, enfim, o proprietário de terra. Aí, ricos, né, enquanto eles dispõem de uma boa condição e podem, enfim, exigiam que essas escravas cuidassem dos seus filhos, essas mulheres muitas vezes tinham que colocar os seus filhos nas rodas dos enjeitados, ou não podiam cuidar deles. Então, essa escravizada, ela vai ser uma mãe para esse menino branco, mas no futuro ele vai ser o algoz, ele vai ser quem castiga, ele vai ser aquele que perpetua o sistema de dominação ao qual ela está submetida, né? Então, para mim, assim, o Brasil inteiro cabe nessas fotos, porque é isso, a mãe do Brasil é uma mãe preta e é uma mãe indígena, mas a gente tem muito mais orgulho de se referir, né, como diria Maria Bethânia, aos europeus, que a gente descende deles, e eu acho isso muito triste, eu acho isso terrível, assim, na verdade. Porque é isso, esse cuidado, essas relações de maternagem foram, assim, partiram de mulheres negras, né? E de mulheres indígenas também. Pode passar, por favor, Matheus. Pronto, e aí, para ir finalizando já essa parte de sociedade, eu trouxe um pouquinho de como aconteciam as resistências dos escravizados, porque, enfim, é muito comum, né, que se perpetue uma ideia de um escravizado que, enfim, ele era pacífico e que ele aceitava os castigos, quando, na verdade, escravizados envenenavam seus senhores, assassinavam, colocavam fogo nas plantações, nas casas, se uniam em torno dos quilombos, praticavam a capoeira como uma forma de se defender dos capitães do mato, praticavam suicídios muitas vezes, para não perpetuar justamente a sua vivência enquanto escravizado. Muitas escravas praticavam abortos com chás, por exemplo, certo? Para que não vissem os seus filhos sendo escravizados. A gente tem diversas revoltas das quais os escravos vão participar, e que a gente vai ver mais para frente. E essa questão da manutenção da cultura, né, da religião, que Matheus vai falar um pouquinho melhor para vocês, certo? E aí, pode passar, por favor, Matheus? Pronto, e aí eu trouxe só um exemplo para finalizar mesmo, porque eu só tenho mais 4 minutinhos, de Palmares, né? Geralmente a gente fala o quilombo dos Palmares, mas entendam que Palmares não era um quilombo, era uma região.
Palmares não era um refúgio único, era uma região em que você teve um núcleo inicial, um quilombo inicial, e dali surgiram vários outros quilombos, como o Acotirene, o Dambambraga, o Zumbi, a Cautune, Andalactuxe, Sucupira, e esses quilombos tinham organizações próprias, certo? Vocês vão ver mais para frente, quando a gente falar sobre os bandeirantes, como é que aconteceu, né, a destruição do quilombo dos Palmares, mas só para dar uma entradinha no tema, e enfim, pode passar, por favor, Matheus. Ah, isso aí é um poema que eu coloquei, que Castro Alves, vocês vão ver ele em literatura se já não conhecerem, que é conhecido como o poeta dos escravos, né? Ele participa da terceira geração do romantismo, escreveu sobre Palmares, não vou ler por falta de tempo, mas enfim, nos slides vocês têm. Passa, por favor, Matheus. Pronto, isso aí são fotos de escravizados de um fotógrafo alemão, eu esqueci agora o nome dele também, me perdoem, mas ele tirou de escravizados daqui de Pernambuco. Então, eu coloquei essas fotos para vocês poderem ter uma ideia de como eram diversas as feições, né, as formas de se vestir, enfim, de portar, enfim, só para dar uma ideia. Pode passar, Matheus. Ah, e aí eu coloquei um trecho da minha escritora preferida, que é Conceição Evaristo. Eu acho ela uma autora incrível, porque ela fala sobre essas vivências de você crescer como uma pessoa negra e, enfim, ser uma mulher negra, e o quanto esse processo é solitário, o quanto esse processo é doloroso, especialmente quando a gente entende, né, de onde tudo isso parte. E eu gosto muito desse trecho em que ela diz: a nossa escrevência não pode ser lida como história de Diná, os da Casa Grande, sim, para incomodá-los. Então, eu acho... Ai, que incrível, Franciele, tu conheceu ela pessoalmente. Ela é perfeita. Se eu pudesse, eu lia até as compras de supermercado dela, assim, tipo a lista de compras de supermercado, porque ela é muito perfeita. E eu acho que, assim, o fato da gente hoje se preocupar em ocupar as universidades, em ser professores, cientistas sociais, engenheiros, enfim. Ai, que ódio, quando eu começo a chorar. Médicos, eu acho que isso tudo, assim, a gente acaba resgatando muito da memória, né? Dessas pessoas que resistiram tanto, enfim, nesse processo, né? E é isso, eu espero que tenha dado para entender tudo certinho. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês perguntam no fim. É isso, pode passar. Mariana, rapidinho, só uma perguntinha. Nessa época, eu não sei se aconteceu também no Brasil. Eu não sei, eu acho que foi tu que deu a aula que falou sobre os senhores, eles estuprarem, estuprarem não, né? Tipo, se dois escravos iam casar, ele tinha que ficar com a mulher antes dele, do marido. Isso também Ah, aconteceu nessa época? bom, então, vê só. Isso aí foi o Will que falou na aula sobre sistema feudal, que tinha uma lei que permitia, né, que o senhor, enfim, no caso, tomasse primeiro, no caso, dormisse primeiro com a esposa do que era o servo camponês. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, essa questão dos casamentos entre os escravizados, eu não tenho muita noção, mas eu sei que era algo, assim, bem restrito, e eu sei que o senhor, a partir do momento que ele quisesse, enfim, ele se achava no direito de estuprar essa escravizada, ela sendo casada, ela não sendo casada, sendo mãe, não sendo jovem, sendo velha, certo? Porque o que acontece? Quando a gente fala de escravização, nesse momento, se entende que o escravo ele é uma propriedade, ele não é humanizado, entende? Ele é uma propriedade do senhor, então o senhor pode fazer o que quiser com ele. O que se entendia nesse momento é isso, exatamente como Silvia colocou, porque a escrava era uma propriedade, ela era coisificada. Então, é isso, a gente tem todo esse processo, certo? Enfim, vou deixar o Matheus falar para não tomar mais tempo. Só um detalhezinho, rapidinho. Não limitem também a questão só o senhor da casa. Pensem também nos filhos. Pensem também nos feitores. Então, não é só essa relação do ele é o senhor do engenho, ele é o dono do engenho, ele vai estuprar. Não. São outras relações com outros homens que têm poder sobre essas mulheres escravizadas. Isso. Desculpa, gente, é só isso. Mariana, me situa, por favor, rapidinho, quanto tempo eu tenho? Tu tem meia hora. Beleza. Muito bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre como funcionavam as culturas do Brasil colonial. E eu digo as culturas porque, como a gente já viu, fomos uma construção, uma junção de muito mais que uma, muito mais que duas ou três. Aqui eu trouxe um trecho do Nelson Werneck Sodré, ele vai falar que teve uma transplantação cultural. Essa transplantação ocorre no momento em que os portugueses eles vão vir para cá e vão impor aquela cultura deles às pessoas que eles vão encontrar, no caso os nativos. Aqui a gente pode ver que eu sintetizei
num resumo entre três culturas: a dos portugueses, a dos africanos e a dos indígenas. Cada um correspondeu de uma forma diferente e vai colaborar, vamos dizer assim, de uma forma diferente para a construção do que a gente entende hoje por cultura brasileira. Isso aqui é um trecho, tá? De um livro falando sobre como os portugueses viam os índios. Tem até, ó, vão falar que eles andavam nus e isso era associado a uma questão de inocência e de estupidez. Ou seja, já vemos por aí o tipo de imagem que os portugueses vão ter, né? Sobre os nativos, eles vão ter várias culturas, como vão ser vários povos diferentes, vários povos indígenas diferentes, como o Mari já bem falou. E esses povos, eles vão responder de formas diferentes a essa chegada dos colonizadores. Os colonizadores, eles vão ter contato no início e principalmente com povos do tronco tupi. Tronco tupi que eu falo é a questão linguística. São povos que se comunicam através do tronco tupi. As relações intertribais, elas vão ser, como já dito, nem sempre pacíficas. Muitas tribos vão ter conflitos umas com as outras e os europeus, eles vão cuidar bem para fomentar esses conflitos de uma forma quase que a manipular as diversas etnias indígenas umas contra as outras e assim facilitar a sua atitude invasora, seu processo de invasão. Para isso, quando culturas entram em contato e se modificam, acontece o que a gente chama de aculturação. As culturas, elas não são simplesmente substituídas ou, enfim, os portugueses vão chegar e vão apagar as culturas indígenas, vão apagar as culturas dos escravizados que eles vão trazer para cá. Não. As culturas, elas vão se modificar e se influenciar mutualmente, ou seja, as culturas indígenas vão influenciar nas culturas portuguesas e vice-versa. As culturas dos africanos escravizados vão influenciar nas culturas indígenas e portuguesas e assim sucessivamente. Aqui tem uma coisa que cai muito em vestibular, que é um, é um livro, são uma coletânea de livros, são 3 livros, se eu não me engano, de um aventureiro chamado Hans Staden. Que esse camarada, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o responsável por investigar as tribos daqui e ele vai ser capturado. Os índios vão prender ele e ele vai acompanhar tudo que vai acontecendo e vai descrever isso depois. Ele não vai ser morto. Ele vai descrever uma coisa que a gente vai chamar de antropofagia. Primeiro vocês vão me perguntar, qual é a diferença entre antropofagia e canibalismo? Partindo do princípio, antropofagia é um termo usado especialmente pela história e pela... Rapaz, como é o nome da forma de estudo das sociedades? Fugiu da minha mente agora. A antropologia. Vai ser um termo usado pela antropologia e pela história e vai significar que as pessoas que são devoradas pelos nativos, que é isso que a antropofagia representa, as pessoas elas vão ser devoradas de forma ritualística, porque esses índios eles vão acreditar que devorando aqueles combatentes rivais, eles vão absorver parte dessa essência deles. Eu vou devorar seu coração e assim vou ganhar parte da sua força, parte da sua capacidade guerreira. E o Hans ele vai descrever isso, minúcia de detalhes, em várias e várias páginas, como ele vai vendo acontecer com companheiros que são capturados. Só que não acontece com ele. Por que não acontece com ele? Porque ele é frouxo. Os índios não vão comer ele, porque ele vai estar sempre chorando, vai estar sempre resmungando, implorando pela vida dele. E por ver uma pessoa tão fraca, uma pessoa que não vale a pena ser devorada, que você não vai conseguir absorver força nenhuma daquela pessoa, ele escapa, ele sai vivo. E pode trazer esse relato. Agora, é importante ressaltar que esse é um relato na visão de um europeu. Hans Staden, ele era europeu, ele está olhando as coisas de fora. Ele não entende muito. Ele não entende muito, não. Minto eu, ele não entende nada do que está acontecendo ali, praticamente. Ele não faz ideia do que é aquilo que está rolando. Ou seja, toda a narrativa que ele vai trazer vai ser uma resposta ao que os europeus vão esperar dos indígenas. Os europeus eles vão esperar que os indígenas devorem as pessoas, que os indígenas tenham práticas violentas, práticas entre aspas bárbaras.
Mas esse relato dele é muito importante para a gente porque ele permite com que nós, especialmente os historiadores, estudemos a mentalidade dos povos da época. É uma fonte histórica fundamental para a gente entender como essas coisas aconteciam e por que elas aconteciam. E eu falei da diferença entre canibalismo e antropofagia, acabou que eu falei só de antropofagia. Canibalismo é um termo da biologia, que é simplesmente quando o ser humano vai lá e devora o outro. Como a gente teve muitos casos aqui no Brasil já, aquele caso das coxinhas, quem lembra. Mas, enfim. Enquanto a antropologia acontece num ritual, é usada pela antropologia para definir esses ritos da sociedade, o canibalismo é uma função geral, é uma coisa da biologia. A gente teve muitas heranças, talvez que eu tenho para você comer coxinha depois disso, Aline. A gente teve muitas heranças diretas dos indígenas na nossa cultura. Primeiro, o impacto da culinária. Os portugueses, quando eles chegam aqui, eles vão conhecer diversas formas de alimento que eles não conheciam. Muitas frutas, se eu não me engano, são mais de 20 espécies de frutas diferentes que os portugueses vão conhecer, além de receitas feitas com elas e tudo mais. E isso a gente tem até o dia de hoje. Os jogos indígenas, quem gosta de jogar uma peteca? Peteca é um jogo de origem indígena também. A gente vai ter a herança linguística. O nosso português, ele é amplamente influenciado pelas línguas indígenas com que ele vai ter contato. É um português muito modificado. A gente pode reparar bem na internet, assim, qualquer coisa de Portugal que você vê, aquele português feio europeu, é... esse lance das coxinhas, Luiz, foi que estavam fazendo coxinha com carne de gente e vendendo pro pessoal, acho que era na Bahia, se eu não me engano, vendendo pro pessoal como fosse coxinha normal. E a galera tava comendo gente e é isso. Foi em Garanhuns, isso mesmo, Jamile. Foi aqui pertinho, medo. Continuando. Outro costume que acontece muito aqui, que a gente pode ver, dormir em rede. Dormir em rede era uma atividade essencialmente indígena. Até hoje, se você gosta de dormir em rede, você sabe aí de quem você herdou esse ponto. Muitas canções nativas vão se proliferar também, até hoje em dia, vão conseguir resistir a essa dominação e tem um impacto muito grande no que a gente chama de folclore. Isso é uma questão extremamente perigosa e que a gente tem que ser muito cuidadoso. Porque o folclore, o que a gente entende lá deles por mito, por lenda, é algo sagrado para eles. Ou seja, se por exemplo você faz uma série abordando a cultura, supostamente a cultura indígena, você vai lá e transmite elementos sagrados da cultura indígena, das culturas indígenas, né? E você vai lá e mata eles nessa seriado, você faz isso sem a participação de nenhum membro, você não toma nenhum aconselhamento com povos indígenas. Isso que você está fazendo, você está proliferando uma atitude de colonizador. Você está ali banalizando toda a cultura de um povo. Seria como se eu chegasse e fizesse uma animação de luta com São José, São Bento, São Pedro e qualquer outro santo aí católico que você imaginar. E eu saísse lá, pô, animação com os santos, vou matar um por um aqui e vamos ver como é que a comunidade cristã vai reagir. É exatamente isso que muitas vezes acontece, esse desrespeito com a cultura, por tratar a cultura como um folclore, como algo do Brasil em si. Claro, é uma herança do Brasil em si, mas é algo que deve ser estritamente respeitado. Tiago, tu falou de Maomé, todo mundo lembra daquele caso do jornal Charlie, que publicou uma charge de Maomé e fizeram um atentado contra a sede do jornal e mataram várias pessoas. Enfim, é importante a gente reconhecer que o que para a gente é uma questão de folclore, que a gente entende como folclore, é algo que é extremamente importante para aquelas pessoas. Tem um significado muito grande e está longe de poder ser desrespeitado com a nossa necessidade de fazer histórias legais, de fazer séries da Netflix, filmes e agradar a massa adolescente. Não, não é assim que pode ser, tá? Tem que ter muito cuidado com isso e não consumam essa série, pelo amor de Deus. Não que eles sejam uma verdade para todos os povos indígenas.
o folclore, hoje em dia, como a gente tem, ele é uma herança de várias coisas que a gente foi pegando de vários povos indígenas diferentes. E não só de povos indígenas, como a gente tem, por exemplo, o caso do Negrinho do Pastoreio, que é um conto folclórico muito conhecido, que é o do menininho que foge. Tem o caso do Saci. Eles não são nativos. Eles são representados geralmente por escravizados. Eles não são índios. Mas, em contramão, a gente tem a Iara, a mãe d'água, tem o Curupira, tem várias coisas assim que devem ser respeitadas. Devem, tá? Devem. Agora, isso aqui é uma parte falando sobre como as pessoas enxergavam como esses negros eles vão conseguir lutar para evitar essa apagamento cultural que vão tentar fazer com eles, porque o que vão tentar fazer com os negros é realmente um apagamento. Quando eu era do ensino médio, eu protagonizei uma peça que tinha um ritual, que era que nesse ritual que realmente acontecia na vida real, as pessoas, os escravizados, quando eles iam ser transportados, que eles já eram separados de sua família e tudo mais, eles eram forçados a dar voltas numa árvore. Aí você me pergunta, para que voltas numa árvore? A cada volta naquele ritual, os colonizadores faziam acreditar que eles estavam apagando parte da origem daquelas pessoas. Ou seja, a cada volta que você dava, um pedaço seu, um pedaço do seu passado, da sua cultura, da sua família, fica para trás. E eles faziam você dar voltas e voltas, simbolicamente, para apagar quem você era. A partir do momento que você era sequestrado, raptado e escravizado, você não era mais uma pessoa, como já foi dito, você era um objeto. E objetos não possuem passado, não possuem cultura, não possuem denominador comum. Diante disso, não foi a África, não pode ser pensada, como Mari bem já falou, como um país, como muita gente imagina. As pessoas falam de África e vão imaginar a África, miséria, fome, vão imaginar como se estivesse falando de um único lugar. A África, ela é multiétnica. Ela tem mais de 40 países. A África tem muitas culturas diferentes entre elas. Dentre essas culturas dos povos que foram sequestrados e escravizados, a gente tem as civilizações sudanesas, as civilizações islamizadas, as civilizações anglo-congolesas, as civilizações da Contracosta. Essas todas são civilizações ali pela costa leste da África. Leste? Acho que é leste. Do lado de cá, é do lado de cá. As civilizações islamizadas são aquelas civilizações que já tiveram contato com o Islã vindo da região oriental. E aqui a gente fala culturas africanas, cultura africana não, culturas no plural, como Mari já reforçou. Aqui a gente tem 3 culturas que vão influenciar muito na formação do Brasil, como a gente entende, e não só do Brasil, como também de toda a região da América. Tem os fãs de Ashanti, que eles vão influenciar ali na América inglesa e holandesa, ou seja, mais para o norte e nordeste. Tem os Fon, como o Mari já disse, que são do reino de Daomé, que esse reino não existe mais, tá? Tem os Yorubais também, que são muito famosos. Acho que vocês já ouviram falar esse nome Yorubá em algum lugar. Eles têm influência dos Bantus, eles vêm da Nigéria, e eles vão influenciar principalmente aqui no Brasil e em Cuba. A gente tem muitas heranças culturais, tanto de indígenas quanto de povos africanos escravizados. Algumas delas a gente pode falar das religiões de matriz afro, como o candomblé, os jogos de capoeira, que tem todo um valor de resistência cultural enorme, que eram praticados ali para manter as pessoas próximas de sua cultura e também aptas para revidar as dominações dos colonizadores. Porque se você está ali numa dança, como os colonizadores pensavam que eles estavam fazendo, você não vai imaginar que as pessoas estão treinando uma luta que pode realmente servir como forma de resistência.
tem o que a gente vai chamar de costume do inhame. Por que costume do inhame? O inhame era um alimento sagrado, era feito em ritos sagrados. E muitas dessas coisas culturais só vão sobreviver porque elas vão ser tratadas dentro desse âmbito do sagrado. Ou seja, as coisas vão permanecer até hoje através desse âmbito do sagrado. Vão ter mais uma forma de resistência. E a gente vai ver por que é tão importante essa questão do sagrado para esse povo, para todos os povos, na verdade. Tem heranças culturais enormes e tem muitos impactos no idioma, heranças musicais enormes. Agora é uma parte muito importante. O sincretismo religioso. O que era esse sincretismo religioso? O sincretismo é uma adaptação da religião a outra religião. É como uma camuflagem. Eu camuflo as minhas práticas para poder continuar praticando elas sem ser percebido. Eu faço uma questão de assimilação, mais ou menos. Como, eu tenho uma divindade guerreira, uma divindade que remete à força. Eu vou assimilar ela, vou ter um sincretismo entre ela e São Jorge, por exemplo. A gente vai ver alguns exemplos adiante disso. E por que esse sincretismo era tão importante? Primeiro, porque o sincretismo ele vai evitar que as religiões de matrizes afro, as crenças de matrizes afro, sejam simplesmente apagadas pelas ações portuguesas que não permitiam com que eles mantivessem suas práticas no novo território. Os inquisidores cristãos eles vão estar sempre ali, procurando que qualquer prática que divirja do cristianismo católico. Qualquer prática que vá ali para o outro caminho vai ser condenada e as pessoas vão ser punidas. E é por isso que é importante esse sincretismo, para continuar. Eu rezo para Ave Maria, mas na verdade eu estou mentalizando e é manjar, por exemplo. E ela também, esse sincretismo também é importante para uma questão de união. Por que união? Vocês conhecem algum efeito que gere uma coalizão, uma união social mais forte para um povo do que uma religião? Eu não conheço. Você sendo crente ou não, é inegável a importância que a religião tem como um fator de unificação, como algo para unir as pessoas. E vai ter esse sincretismo intertribal, porque não são todas as pessoas que vêm de reinos da África, de etnias africanas, que vão adorar sempre os mesmos deuses. Os africanos escravizados não chegaram aqui com as mesmas divindades, eles chegaram aqui com várias divindades diferentes, e eles vão sincretizando, vão assemelhando, essa tua divindade aqui parece muito com essa minha. E eles vão gerando essa coisa, entendeu? Eles vão juntando as forças deles para terem esse sentimento de familiaridade um com o outro e terem familiaridade ainda com sua terra, com seu passado, que vem tentando ser cruelmente apagado. Aqui tem uma canção que fala bem desses sincretismos. Vocês vão ver aí que a quem cada divindade cristã católica geralmente é comparada a uma divindade de matriz afro. Aqui tem uma fala do Venfaz, que é um historiador, falando sobre a terra de Santa Cruz. A atuação do jesuíta já foi muito falada por aqui, na questão da catequização, que o padre Nóbrega vai ver os indígenas como folhas em branco, que tem que ser escritas, esperando para receberem a fé cristã. Os jesuítas também vão ser fundamentais na educação, porque eles que vão traduzir o tupi, especialmente, vão ser eles que vão produzir o que a gente tem na maior parte do tempo para estudar sobre o Brasil colonial. Vão ser muitas produções jesuítas. Outros diversos escritos dele que vão ser fontes importantíssimas. Essa questão da contra-reforma, como já foi trabalhada, do catolicismo contra o protestantismo, vai afetar aqui também, porque os portugueses vão trazer isso para cá, para povoar, digamos assim, a fé cristã com mais adeptos, mas o calvinismo também vai chegar. E ele vai chegar aqui especialmente nas paragens do Brasil holandês. Os holandeses vão trazer o calvinismo para cá, vão começar a letrar os índios e versar eles no calvinismo,
e usar esses índios calvinistas para combater os índios portugueses que estavam sendo ali convertidos ao cristianismo. Eles viram peças de xadrez nesse combate de fé. Isso aqui é um trecho falando sobre a questão do pecado na colônia, como ele era visto, para vocês darem uma olhada. É bem interessante. A Inquisição no Brasil, ela vai ali perseguir especialmente, vai perseguir não, vai manter uma atenção especial aos cristãos novos, que são as pessoas recém-convertidas, vai ter uma atenção grande às práticas judaicas que vão começar a crescer no país, vão ter atenção também aos sincretismos religiosos, como eu falei, vão estar olhando ali quem está realmente adorando o que, e se as coisas funcionam realmente da forma como as pessoas estão dizendo que estão fazendo. E vão estar atentos a uma questão de moralidade, né? O pecado, os problemas da colônia, os pecados da carne e tudo mais. Nesse contexto, vai surgir um movimento artístico chamado de Barroco. Esse Barroco ele vai surgir ali na América Latina e na Europa Ocidental. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? No contexto do absolutismo e do mercantilismo e de uma luta de classes entre uma burguesia que vai estar ali enriquecendo e uma monarquia que não quer perder seus privilégios, não quer perder seus direitos maiores. O Barroco ele vai ser um movimento marcado pelo dualismo. De um lado, a gente vai ter a fé, a fé humanista, e do outro, do lado a gente vai ter a razão humanista, aquela herança do Renascimento ali, e do outro a gente vai ter a fé, que é o que é necessário para combater a Contra-Reforma, o que é necessário para combater os protestantes. Ou seja, tem que ter esse equilíbrio. De um lado a razão, do outro lado a fé. É a principal característica do Barroco. Aqui tem uma descrição excelente do professor Afrânio Coutinho sobre o que é esse Barroco, que vai ser saudoso pela religião medieval e vai ser seduzido pelas tentações terrenas, ou seja, é um homem que vai estar sempre ali na corda bamba, entre a fé e a razão. Tem que se manter equilibrado, muito equilibrado, senão a Inquisição, Agora as características da literatura barroca. O requinte formal, a linguagem vai ser muito requintada, vai ter sempre esse conflito espiritual de certo e errado, vai ter esse culto da fé e da razão, essa disputa entre ambas, vai ter a efemeridade do termo, ou seja, a efemeridade das coisas, do carpe diem, de aproveitar o dia, vai ter questões sobre o paganismo, sobre o dualismo, sobre a linguagem rebuscada, uma escrita muito dura, muito chata, chata mesmo. E vai ter uso de muitas figuras de linguagem, como a ironia e outras coisas do tipo, a hipérbole, para embelezar os textos. O sincretismo, Luana, ele acontecia de forma tanto em grupo quanto individual, mas especialmente em grupo. Começa com pequenos movimentos individuais e assim ele vai crescendo, até que comunidades inteiras passam a realizar esses sincretismos para manter suas práticas religiosas. Alguns dos principais autores do Barroco brasileiro são o padre José de Anchieta, que é muito famoso, Gregório de Matos, que é um camarada que vai ser conhecido como Boca do Inferno, para a gente ver como o cara era uma pessoa popular, querida pela igreja, vai tomar esporro da igreja toda a vida dele. Vai ter o padre Antônio Vieira e o Botelho de Oliveira. Vocês vão ver mais sobre isso, eu creio que em literatura. E aqui eu trouxe algumas coisas da arquitetura barroca, que é marcada por essa riqueza de detalhes, essa riqueza não só de detalhes, mas também de ornamentação e de riqueza mesmo. Ouro, a galera fazia as coisas com ouro. Derretiam ouro e cobriam as coisas de ouro. E maravilhoso. Tem ouro para dar e para vender aqui. Cobre as igrejas tudo de ouro. Esse ouro vai ser roubado com o tempo, vai se perder, enfim, mas a arquitetura continua aí, maravilhosa. Ó, a igreja da Senhora do Carmo, no Recife, devem conhecer. Isso daí eu acho lindíssimo, sensacional. Muito ouro, Inxalá. Aqui é um altar. Percebam bem a riqueza de detalhes desse altar. Imagina quanto tempo um camarada leva para fazer um negócio desses. E aqui eu trouxe várias obras, porque eu acho importante não só falar, mas vocês poderem ver, pensar como eram as imagens que os outros faziam do Brasil colonial. Como eles viam esse Brasil colonial. Esse Franz Post é um camarada neerlandês que ele vem para cá e ele pinta várias paisagens do Brasil colonial, especialmente de Pernambuco ali. Teve até uma exposição, eu consegui ir dele lá no Brenan e foi, pô, sensacional. Depois você dê uma olhada com mais cuidado, eu quero que vocês reparem, ó.
Todas as imagens que vocês vão ver não tem brancos. Não tem nenhum branco. Isso aqui é uma gravura. A casa grande aqui no fundo, vocês podem perceber. Ó, mais um claustro franciscano, que é tipo um retiro. Mais uma paisagem. Vocês só veem pessoas negras nos quadros do Franz Post. O engenho, como era retratado. E é isso. No mais, espero que vocês tenham gostado. Tu interrompe o compartilhamento de tela, amigo? Pra já. Pronto, pessoal. Enquanto o Matheus está aí, né, tirando o compartilhamento, esperamos que vocês tenham gostado, né? Esperamos que tenha dado para entender direitinho. Quarta-feira, vão para a monitoria, porque Tauane e Hugo estarão lá para tirar as dúvidas de vocês. Eles são maravilhosos, vocês já sabem. E espero que tenha dado para entender tudo certinho. Todos os materiais estão na plataforma. Ao longo da semana, a gente vai indicando mais coisa também, né? Porque, enfim, esse assunto é muito extenso. Então, é isso. Um beijo para todo mundo e bom restinho de semana. Aproveitem aí, pessoal, Boa que ainda é noite, segunda-feira. pessoal. Verdade. Beijo, tchau. Tchau.